Olá a todos e todas, amigos e amigas do Evangelho da Noite, mais uma vez reunidos desta feita para realizarmos o culto do dia 22 de agosto de 2024. Olha que maravilha! Quando então daremos continuação ao estudo do Evangelho de Lucas. Agora, hoje, veremos capítulo 9, versículos 10 e 11. Só 2 versículos, tá? E para iniciarmos a nossa concentração, a página de harmonização, que vai ajudar-nos a vibrarmos mais em uníssono, harmonicamente, é hoje do livro Vinha de Luz. Vamos ver. É a lição 107, Joio. Aprendamos. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Bonito, né? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas
que falem ao coração. Entretanto, se chegar a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesses instantes, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras do naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas e inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha, graças a Deus. Tá? A recomendação era não arranca o joio agora não. Deixa ele crescer junto com o trigo, porque o joio era muito parecido com o trigo. Então, poderia ser que os ceifeiros contratados pudessem arrancar também trigo no lugar do joio. Então deixa os dois crescerem juntos, porque a planta adulta aí fica mais fácil de identificar o que é joio e o que é trigo. E aí então os ceifeiros começam pelo joio, eles começam limpando o terreno e aí eles vão atar esse joio em molhos para serem queimados. E depois, então, vai vir fazendo a coleta do trigo. E essa maravilhosa página, que é a lição 107, do Vinha de Luz, que destrincha esse ensinamento, Na verdade, é para a gente poder ter, mesmo joio, tem ainda possibilidades de fazer uma transubstanciação, que é aquilo que eu falo aqui no início, uma reharmonização. E até o dia da colheita ele pode se transubstanciar, se fosse uma questão física, em uma outra planta, em trigo. E, claro, se houver essa transubstanciação, ele não vai ser aniquilado como joio, senão colhido como trigo. E essa página de abertura é um pouco do que estudaremos hoje, na lição de hoje. Mas oremos. Vamos nos dirigir a Deus, dando graças a Deus e graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias, protetores e anjos, espíritos protetores e anjos da guarda. Queremos agradecer toda essa semana que recebemos desde o último culto. Agradecemos por aqui estarmos, por termos recebido o amável convite e por termos efetivamente podido
atender ao convite, comparecer a esse banquete de luz. Gostaríamos de rogar esclarecimento e luzes ao longo dos minutos que passaremos reunidos em contato com as esferas mais altas de vibração, que essa vibração superior possa adentrar os nossos lares físicos e espirituais, beneficiando a todos nós, e que nós possamos aurir da melhor forma esses ensinamentos e essas vibrações durante esse culto. Queremos pedir então a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos hoje Lucas, capítulo 9, versículos 10 e 11. Só que no estudo de Pastorino, para cada versículo ele botou um tema. Então, o 10, ele botou regresso dos emissários, né? E o 11, ele botou Jesus é seguido. E aí a gente vai ver aqui, regresso dos emissários. Tendo regressado os emissários, relataram-lhe o que tinham feito. E, levando-os, ele retirou-se isoladamente para uma cidade chamada Betsaida. Bonito, né? E aí ele se retirou. Aí vamos lá para o Jesus é seguido. Jesus é seguido. E ao saber isso, a multidão seguiu-o. E tendo-a Jesus acolhido, falou-lhe do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de cura. Jesus é seguido. Então, primeiro, ele cuidou do regresso dos emissários, ou seja, o regresso dos apóstolos. Agora, você vê como é que essas passagens, né, esses versículos, eles são, o que contém neles, são contemplados de maneira diferente. Então, por exemplo, o regresso dos emissários, só Marcos e Lucas que registraram. E para você ter uma ideia, Marcos gastou 2 versículos e Lucas 1. E aí Marcos está assim, reunindo-se os emissários com Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e o que tinham ensinado. E disse-lhes, vinde vós sozinhos a um lugar isolado e descansai um pouco, pois eram muitos que vinham e iam, e nem tinham vagar para comer. Os que ele fala que os emissários são os apóstolos, né? Apóstolo quer dizer emissário. E você vê que ele está vindo, ele está na peregrinação ali pela Judéia, né? Pela Samaria, pela Galiléia, onde ele até fez parte dos recrutamentos. E ele está ali andando à beira do lago, né? O Lago Azul de Genezaré, ou também pode ser o Mar de Tiberias, como vai ser conhecido depois que Jesus partir, ou o Mar da Galileia, né? Então ele está ali pelaquela terra de judeus.
Ainda nesse capítulo, se não me engano, ou foi no final do passado, ele atravessou, pegou o barquinho, atravessou o lago e foi lá na região da Decápolis, onde não é terra de judeus, e ele pregou lá também a partir do obsidiado de Gerasa. Ele fez essa cura e deixou esse emissário também lá, que esse obsidiado até quer seguir Jesus, pede, né? Posso ir contigo, te seguir? E aí ele fala, não, a tua missão é aqui, né? Fica aqui e conta para todo mundo o que Deus lhe fez. Nem falar o que Jesus fez. Porque o Jesus fazia através, era Deus através dele, né? Então era o Deus Pai se manifestando através do Deus Filho, do Cristo, Filho de Deus, né? Que depois, quando Jesus se for, o Filho de Deus, né? Se for, vai deixar o Espírito Santo, que aí vai ser o Espírito Santo através, né, Deus através do Espírito Santo em nós, nos homens, que é quando os homens, os emissários, são batizados no Espírito Santo para agora fazer a peregrinação na terra, né, cada um com seu apostolado. Eles não vão sair mais em duplas, vai cada um sair lá para o seu canto. Eventualmente até vão levar outros simpatizantes do primeiro momento, que já estão aí com eles, lá desde o batismo de João Batista, né? E aí eles vão fazendo a disseminação da palavra, né? Vão pregando o Cristo, a Boa Nova, né? E eles são imbuídos também de poderes, que são os poderes do Espírito Santo de Deus. Então, eles vão fazer curas, eles vão fazer exorcismos, né? Em nome de Deus diretamente, pregando a palavra do Cristo, a Boa Nova, em nome de Deus, que eles estão imbuídos do Espírito Santo, que é a Trindade, né? É a terceira face da Trindade, que é Deus se manifestando na Terra através dos homens, através do Espírito Santo. Mas, por exemplo, os irmãozinhos evangélicos, eles interpretam esse dom do Espírito Santo, esse batismo, como podendo hoje sair por aí fazendo curas de tudo. Então, basta você ligar a televisão, que tem lá, a senhora está com um problema no joelho, então larga essas muletas e sai andando, em nome de Jesus. Mas esses dons, isso era para ser exercido na época, porque eles, para chamar a atenção, né, primeiro eles davam peixe, depois ensinavam a pescar. Eles chegavam, faziam cura, e o povo todo vinha para cima deles, emissários, né, os apóstolos, e eles vinham procurar o coxo andar, o cego a enxergar, o surdo a ouvir, o mudo a falar, o endemoniado ser limpo, como eles falavam, as pessoas com doenças como lepra serem limpas, como eles falavam, eles encaravam como uma maldição. E, de fato, isso vem lá do Velho Testamento. Eles encaravam tudo como todas as doenças são maldições, são um encosto. Tem um espírito ruim ali, por isso que você está doente.
E aí você pode fazer a cura expulsando esse espírito, entendeu? Então, por isso que, e na época, eles foram imbuídos dessa maneira e pregaram dessa maneira. Mas por isso que até hoje, aí veio o pessoal primeiro veio os pentecostais, né? O movimento pentecostal, que é o pessoal que leu lá o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, eles viram os apóstolos sendo batizados pelo Espírito Santo, e aí eles falam, nossa, para que eu li 4 evangelhos? Não precisa, é daqui para frente aqui, ó, Atos dos Apóstolos. É o batismo no Espírito Santo, e eu saio aí pelo mundo curando. Aí aparece o síndrome de Down, sai essas síndromes. Então eles acham que vão curar a síndrome de Down expulsando um espírito, que aquilo ali é um espírito que está ali, vamos dizer, endemoniando aquela criatura. Então você vê que é uma compreensão muito, muito simplista, né, muito tosca, que funcionou lá no tempo de Jesus, mas a gente está falando de mais de 2000 anos, né? Lá funcionou. Lá era assim que pregava. Hoje em dia, você prega com a palavra de Deus, toda a Bíblia, estando ao alcance de todos, através de um celular, né, conectado à internet. Você pode ler, você pode ouvir sendo narrada. Então, hoje, qual é o dom que você tem que apresentar? É seguir a Deus, é ser um bom cristão. As pessoas vão observar isso. As pessoas vão notar a diferença entre aquele que só fala e o que vive o que prega, né? Que é o problema de vários religiosos, né? Fala uma coisa e na vida real é pego fazendo outra, né? E essa lição de hoje fala disso, né? De assim, pode acontecer, né? A gente vai estar querendo seguir Jesus, mas não é de imediato. O problema é não ser hipócrita, né? De você ficar falando para as outras pessoas fazerem as coisas e você mesmo nem tenta, né? É aquela pessoa que se compraz no erro. No Espiritismo não tem pecado, tá? Porque você tem possibilidade de expiar suas culpas e de ser provado se realmente você galgou um nível espiritual mais alto, né? Não é como em outras correntes, que aí você, fulano pecou, aí vai ficar com aquela culpa eterna, ou vai lá se confessar com o padre, por exemplo, e aí vai rezar 10 Padre Nossos, 10 Ave Marias, e vai estar tudo kit. Então, até porque é difícil, assim, se eu rezei lá, vamos dizer que seja 100 Padre Nossos, 100 Ave Marias, então eu estou livre, fui declarado livre da culpa, o que vai ter no juízo final? Eu vou estar limpinho, é só ficar sempre fazendo indo ao confessionário, entendeu? Então, ou para que serve o confessionário, ou para que serve o juízo final. Um dos dois está sobrando, né? E aí só vive uma vez, ali. Se errou ou não, aí só lá no juízo final que você vai saber se foi aprovado ou não. No Espiritismo, você tem a possibilidade de fazer o resgate desses erros que você cometeu, né? São erros. Então, o Evangelho é o mesmo. A prescrição do Cristo para evangélicos, católicos, maronitas, né? Católicos ortodoxos, coptas, é o mesmo. Mas a gente
crê numa reencarnação, então na possibilidade da gente reparar os nossos erros numa próxima vez. Inclusive, débitos para com os outros, né? Os outros irmãos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar acertar e procurar, da melhor maneira possível, se redimir junto àqueles que nós já ofendemos, tá? Então, o Lucas, ele relata que tendo regressado os emissários. Então, interessante que o Mateus, capítulo 10 de Mateus, é o que mais destrinchou as recomendações que Jesus fez quando ele mandou os emissários, que ele mandou os 12 discípulos em duplas, para fazer uma pregação básica ali por volta. E aí, ele lá em Mateus, capítulo 10, tem tudo que ele falou. Tem num outro também, mas está mais destrinchado lá. Mas é interessante que Mateus não tem esse item regresso dos emissários, está só em Marcos e Lucas. E aí, no regresso, os emissários contaram o que eles fizeram, e eles ficaram até, meu Deus, olha, sabe que funcionou mesmo, né? Então, ele, tendo regressado os emissários, relataram o que tinham feito. E aí, o Cristo vai fazer um momento de refletir em cima dessas missões que eles fizeram. E levando-os, ele retirou-se isoladamente para uma cidade chamada Betsaida. Isso é o Lucas. Só que ele vai de barco. Aqui, reunindo-se os emissários com Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e o que tinham ensinado. Isso é em Marcos. E disse-lhe: vinde vós sozinhos a um lugar isolado e descansai um pouco. Pois eram muitos os que vinham e iam, e nem tinham vagar para comer. Porque o Jesus está ali já com aquele povo que está mobilizado, né? Já em volta do Cristo, já para receber. O Cristo está fazendo curas, e aí sim, naquela época, para chamar a atenção do povo, dá-lhe cura, dá-lhe desobsessão, né? Tem cura até dentro da sinagoga. E aí o versículo 11, Lucas capítulo 9, versículo 11, é Jesus é seguido. Aí nesse versículo, olha que coisa interessante, os 4 evangelistas, até o João, registraram. Então, em Lucas, ao saber disso, a multidão seguiu. E, tendo a Jesus acolhido, falou-lhe do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de cura. Mas, na verdade, né, ele foi de barco, e está relatado em Marcos, e foram no barco, sozinhos, para um lugar deserto, o Cristo e os apóstolos. E os viram partir, e muitos os reconheceram. O povo que estava lá na margem, viram eles partir, e ficaram acompanhando o barquinho cruzando o mar da Galileia, de longe. Né? E os reconheceram. E correram para lá, a pé, de todas as cidades. E lá chegaram antes deles. Eles foram circulando o barco, o mar da Galileia, e olhando o barquinho para onde ia. Eles foram circulando. Bom, ele vai lá para o outro lado, vamos ver onde ele vai parar. E os viram, ao desembarcar, viu Jesus grande multidão. Eles chegaram antes. E compadeceu-se dela, porque era como ovelhas sem pastor. Ou seja, aquele povo ali, qualquer que fosse a religião, mesmo os judeus, eles estavam, na verdade, à deriva. Né? Então, porque era como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas, mas ele queria mesmo, eles queriam mesmo, era um bom milagre, né? Uma boa cura.
Então, em Mateus, ele relata assim: tendo Jesus ouvido isso, afastou-se dali num barco para um lugar deserto, sozinho. Ouvindo isso, o relato dos apóstolos. E quando as multidões o souberam, seguiram-no das cidades por terra. Então era aquele bando de gente correndo em volta do lago, aí passava pelas outras aldeiazinhas, aí o pessoal falava: o que essa gente está correndo aí? Aí alguém falava: eles estão indo atrás de Jesus, ó, Jesus vai para lá. E nisso Jesus já era um nome conhecido na região como sendo o curador. E aí seguiram por terra. E Jesus, ao desembarcar, viu grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, que era isso que eles estavam querendo, né? Então, primeiro, Jesus já estava andando ali para cima e para baixo, daí todo mundo já conhecia de nome e a coisa ia se espalhando. Dali da onde ele estava desembarcado, de Cafarnaum, não, Cafarnaum não, não, é Cafarnaum mesmo. Lá de Cafarnaum para Betsaida são mais ou menos 10 quilômetros, tá? Então, eles foram andando, quer dizer, 10 quilômetros. A ponte de Niterói tem 14 uns quebrados, né? 14.800. Então, seria menos do que andar 2/3 da ponte de Niterói. Coisa que eles estavam acostumados a fazer e faziam rápido, né? Alguma coisa em torno de 1h30, os mais novos, mais bem dispostos, até umas 2 horas, né? Uma pessoa já andando em ritmo mais lento. E aí eles foram para lá, e quando Jesus chegou lá do outro lado, porque o barquinho também foi devagar, porque tem aquela coisa de estar a favor ou contra o vento, o barquinho não tinha vela, e Jesus aproveitou para ir conversando com os discípulos ali no barco, porque ele já sabia que quando chegasse lá do outro lado ia ter o povo esperando ele. Agora, olha que lindo o relato de João. João, que não relata nada, né? Essa maioria dessas coisas que os sinóticos relatam, o Marcos, o Mateus e o Lucas narram, a maior parte não, João nem toca, porque João é o evangelho, não é sinótico, não olha para o mesmo lugar, não é feito sobre a mesma lógica, né? João é um evangelho de mensagens. E aí ele põe, depois disso, Jesus, depois disso que recolheu os emissários, retorno dos emissários, e os emissários começaram a contar o que eles tinham feito, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né? Que muito referido como o Lago de Genezaré. Não, o lago é mais correto, né? O Lago Azul de Genezaré. Não é um mar de Tiberíades, nem mar da Galileia, porque não é um mar, é uma lagoa grande. Como tem aqui na região dos lagos, uma lagoa que pega vários municípios. Ela atravessa toda uma região, entendeu? Grande multidão seguia-o, porque tinham visto os sinais que operara nos que se achavam enfermos. Então, João já põe o dedo na ferida. Eles só estão lá atrás porque tinham visto os sinais que operara o Cristo nos que se achavam enfermos. Aí ele fala, Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Não tem monte. Jesus subiu ao monte e Jesus se elevou mais do que nunca, porque ele vai parar numa planície, que no próximo estudo é quando vai ter a primeira multiplicação dos pães. E é numa planície que cabem 5.000 pessoas, que é a estimativa da primeira
multiplicação dos pães é que tivesse aproximadamente 5.000 pessoas, que é a reunião de todo aquele povo que veio andando atrás daqueles que estavam se deslocando lá em busca do Cristo. Então, ele subiu, ele se elevou. Jesus subiu ao monte, não tinha monte nesse lugar. Era, mesmo que fosse um planalto, uma pequena elevação de terreno, não era um monte. E ali sentou-se com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E aí, na próxima semana, vai ter a primeira multiplicação dos pães, que Jesus está pregando lá numa planície. E vai ter aproximadamente 5.000 pessoas. Então, o João é o único que põe essa passagem, que dizer que Jesus subiu ao monte. Na verdade, Jesus vai fazer uma pregação para aquele povo todo atrás de milagre, e ele vai dar muito mais do que cura para os enfermos. Ele vai dar o pão, né? O pão que sacia a fome para sempre. E efetivamente vai aparecer esse pão físico que vai ser distribuído pelos apóstolos. Aí isso é semana que vem, hein? Vocês têm que comparecer semana que vem ao culto, hein? Nada de fazer gazeta. Agora nós vamos passar para o passe fluídico terápico, que volta a ser a leitura daqueles mantras que eu não tive acesso ao texto nas últimas 3 semanas, mas hoje voltaremos com a leitura dos mantras, e vocês ali deitados, confortavelmente sentados, seguindo esse mantra e dando a abertura para que os amigos espirituais possam fazer uma limpeza na casa de vocês e nos seus templos, que são os seus diversos corpos. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância
e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, as egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, queremos agradecer esse banquete espiritual do qual desfrutamos agora e agradecer para que possamos, Senhor, ser um polo, uma antena, irradiando essas vibrações benditas do Evangelho da Noite, para todos aqueles que estão em contato conosco, que são a nossa família de sangue, a nossa família fluídica, harmônica, toda a nossa família, todos aqueles que estão no raio de ação desse culto, possam ser abundantemente abençoados. Que a paz e a luz do Cristo possa se espraiar, possa ter sanitizado os nossos lares com esse álcool 70 espiritual e possa também ter reequilibrado e reharmonizado os nossos templos, que são os nossos corpos, o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo racional, o duplo etérico e todos aqueles outros níveis de energia que nos compõem e que fazem essa integração do espírito com a matéria. Queremos rogar por todos aqueles queridos líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que sejam bem amparados. E pelos líderes físicos, que sejam muito bem envolvidos, amparados, conduzidos e guiados. Agora, nós vamos colocar em nossa mente as nossas demandas e também pedir pelos terceiros que dividem conosco essa senda, de forma que eles possam também ser abençoados. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas. Nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.